de Atos, ali os discípulos vão cumprir uma determinação de Jesus, que é o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E os discípulos ficam orando, buscando, ansiando. Por mais que Jerusalém fosse o pior lugar para um cristão estar, porque a perseguição estava latente, ali era risco de vida, de morte, da pessoa ser morta, se assim fosse reconhecida como um seguidor de Cristo. Mas eles cumprem a determinação de Jesus e aguardam ali em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E o capítulo de número 2 vai chegar ao dia do Pentecostes, onde a promessa de Deus se cumpre na vida daqueles homens. E do alto eles são revestidos de poder. Algo muda na vida dos discípulos. Algo muda porque vem o Espírito Santo e lhes outorga poder e autoridade. E aqui começa essa nova fase do ministério desses homens. Eles acabam de receber o poder vindo do alto, o cumprimento da promessa de Deus. E eles tinham o costume de chegar ao templo para orar. Olha o versículo de número 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Para que você entenda, os judeus mais rigorosos, eles tinham o hábito de irem 3 vezes ao templo para orar. Primeiro, 9 da manhã. Segundo, meio-dia. E terceiro, às 3 horas da tarde. Quando aqui fala hora 9, não é 9 da manhã, porque no relógio deles não é a mesma cronologia da nossa. O dia para o judeu começa às 6 horas da manhã e finda com o raiar do sol e finda com o pôr do sol às 6 da noite. Então, a hora 9 para o judeu equivaleria a 3 horas da tarde. Então, ele já estava no terceiro turno de oração. Imagina, todo dia, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Será que a gente tem esse hábito de oração? Não tem mesmo, né? Mal a gente consegue 1 horinha, meia horinha num dia, mas eles se mantinham firmes. Eles acabaram de ser revestidos de poder do alto. Olha, talvez eles viram uma nova aliança, eles viram Jesus cumprindo a lei, iniciando um novo período. Será que eu preciso ser religioso, de ir ao templo 3 vezes ao dia? Meus amados, eles queriam mais, eles queriam buscar a Deus. Eles não estavam ali dotados de religiosidade, mas sim de interesse em ter comunhão com Deus, em buscar mais de Deus, mesmo tendo recebido aquele grande poder. E aí o versículo vai continuar dizendo: era levado um homem coxo, de nascença, guarde isso, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então existia um homem coxo, que ele era colocado, você percebeu? Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente. Ele não conseguia andar. Ele tinha dificuldade, impossibilidade de locomoção. Ele dependia de alguém levá-lo e colocá-lo à porta do templo para ele mendigar. Meus amados, ele buscava ali esmola. E por que eles ficavam na porta do templo? Era o melhor lugar para pedir esmola. Afinal, tinha os fariseus, tinha os escribas, os hipócritas, que chegavam no templo para orar, viam alguém necessitado, e na frente de todo mundo davam as suas moedas para dizer: olha como eu sou santo. Eu acho curioso que na igreja católica se encontra, né, muitas pedintes na porta da igreja, mas você não vê isso na igreja evangélica. E é curioso que mais ou menos esse texto aqui nos retrata, nos difere, porque, meus amados, muito além da esmola, muito além daquilo que aquele coxo pedia, os planos de Deus eram infinitamente maiores para ele. Mas repare, então, ele era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Qual era a prioridade desse homem? Esmola. Ele não pedia, ele implorava, tão somente pela esmola. Ele queria dinheiro, ele queria esmola para se alimentar, talvez para ajudar a família. Afinal, um coxo, alguém assim, dificilmente trabalhava naquela época, muitas vezes era reputado como amaldiçoado, como alguém que recebeu uma punição de Deus. E aquele homem precisava esmolar para sobreviver. Então aquela necessidade dele justa, correta, legítima, afinal ele não consegue trabalhar, diferente de hoje, que temos, as pessoas usam uma cadeira de roda, usa equipamento especial. Uma pessoa coxa hoje, com uma necessidade, ela tem possibilidade de trabalhar, mas naquela época não tinha. Não era ilícito ele pedir esmola, não era nada absurdo ele requerer, pedir a compaixão das pessoas para que ele pudesse ter o seu sustento. Só que ali está passando quem? Pedro e João. Desde
desde o início, desde a assunção de Jesus aos céus, eles ainda não haviam feito milagre algum. Só que você acha, para pensar, que aquele cara que diariamente, aquele homem que diariamente era colocado na porta do templo, não conhecia Jesus? Jesus não ia ao templo? Jesus não tinha frequência ali? Os discípulos não acompanhavam Jesus? Será que aquele homem não conhecia quem era Pedro, quem era João, quem era Jesus? Meus amados, com certeza conhecia. Talvez não tivesse intimidade de dimensão, mas com certeza ouviu falar naquilo que Jesus fizera. Com certeza ouviu falar. Olha, quando Jesus ele entra pelos portões de Jerusalém, naquele grande dia, naquele dia comemorativo, no domingo de Ramos, que é chamado Domingo de Ramos, que antecede a prisão e o sentenciamento de Jesus, o povo começa a idolatrar, a gritar, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, por conta do milagre que ele fizera a Lázaro, Jesus. Só que Pedro e João estavam com Jesus a todo tempo, seguiam, compartilhavam no conhecimento. É claro que aquele homem sabia que Pedro e João não se tratavam de simples transeuntes, pessoas que iam ao templo fazer as suas ofertas, as suas orações e voltar para sua casa. Eram homens diferentes. Eram homens que poderiam dar muito além de uma esmola. E o versículo de número 4, olha a reação. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, para aqui. Pedro e João olham, eu fico imaginando eles, estou cheio de poder. Acabei de receber o poder vindo do alto. A palavra de Deus se cumpriu. Quero botar a mão enfermo, quero curar, quero expulsar demônio, eu quero fazer a obra, eu quero fazer milagre, eu quero usar da autoridade do poder que foi derramado. Imagina eles chegando lá no templo cheios do Espírito Santo, pegando fogo. Aquele que você olha assim para o lado e fala, misericórdia, chegou fulano, ó, a igreja está pegando fogo. Imagina eles passando, aí vem o cara e fala assim, olha, eu quero mais esmola. Eu acho que Pedro e João olham, peraí, olha para nós, isso mesmo que você quer? É sério que essa é a tua prioridade? É sério que você olha para nós e pede esmola? Eu tenho muito além para te dar. E eu imagino Jesus, eu imagino Deus, muitas vezes olhando para as nossas prioridades e dizendo, peraí, é sério isso? É essa a tua prioridade mesmo? É isso que você tem em primeiro lugar para o ano de 2019? Eu fico imaginando Deus coçando assim a cabeça, falando assim, misericórdia. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus pedindo esmola. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus pedindo migalhas, nos contentando com pouco, com migalhas, com quanto Deus tem uma promessa muito maior para nós, com quanto o desejo de Deus no coração dele é dar algo infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. O desejo de Deus é nos surpreender, dar muito além, conceder os desejos do nosso coração, mas aquele homem pedia esmola e muitas vezes nós nos achegamos a Deus, sendo a prioridade da nossa vida, esmola. Qual é a prioridade da tua vida? Qual a prioridade do teu ano de 2019? O que você tem buscado em Deus? Será que você tem buscado esmola? Será que você tem buscado migalhas? Meu amado, começa a preparar o teu coração, porque o que Deus tem para a tua vida nesse ano é grande, é maravilhoso e vai te surpreender, como surpreendeu a esse homem. A palavra continua, versículos número 5. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? Receber alguma coisa. Quem aqui espera receber alguma coisa do Senhor? Eu espero, amém? Imagina, olha, 2 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, olha para nós, ele, opa, vou ganhar, agora não vou ganhar esmola não, vou ganhar algo gordinho, vai salvar aí meu mês. Falou assim com toda a autoridade, cheio de poder, olha para nós, e aí ele desejoso por quê? Esmola. Aí ele começa a ficar com o coração dele, olha, estou esperando receber alguma coisa, ele vai me dar uma esmola boa. Versículos número 6, Pedro começa a dizer, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Para aqui. Imagina. Olha para nós. Ele, opa, estou esperando receber alguma coisa. Imagina o sorriso dele quando ele falou, olha para nós. Ele, opa, vou receber esmola dos dois. Né? Ih, tem cara aí de que tem dinheiro, está bem vestido, vem sempre no templo, é respeitado. E aí vem Pedro com um discurso. Não tem ouro nem prata. Quantas vezes nos achegamos a Deus e diz, Senhor, me abre essa porta. Faz isso. Deus fala assim, olha, não tem ouro nem prata. Isso que você está me pedindo, eu não tenho para a sua vida. Isso que você deseja, esse sonho do teu coração, eu não tenho para a sua vida. Eu imagino aquele sorriso dele inicial caindo, né? E a cara de estragado dele, né? De
me trollaram, me pegaram, a pegadinha do malandro, tem a câmera aqui, misericórdia. Imagina o desgosto dele, quando Pedro fala, não tem ouro nem prata. Mas aí Pedro continua, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Meus amados, imagina a reação daquele homem. Hã? Anda? Como assim? Mas o desejo do meu coração é esmola. Você está falando em anda. Sabe qual é o grande problema desse homem? Que é o nosso problema. Aquele homem ele nasceu coxo, lembra? Guarde essa informação, ele nasceu coxo. Ele passou a vida inteira coxo. Ele passou a vida inteira necessitado. Sabe o que acontece em dado momento da vida dele? Talvez no início ele clamasse. Talvez no início ele pedisse, olha, Senhor, muda a minha sorte. Muda a minha vida. Estou aleijado. Eu dependo que alguém me carregue. Mas o tempo passou e nada aconteceu. E sabe o que isso acontece conosco? A nossa fé esfria. Começamos a orar menos. E paulatinamente começamos a tirar a oração, o pedido de algo que é muito importante para as nossas vidas, porque não aconteceu no seu tempo, porque não aconteceu da sua maneira. Talvez quantas vezes aquele homem tivesse a esperança de ir na porta do templo, talvez um sacerdote, talvez algum profeta, o curá-lo, ou fizesse algo, mas passou-se a vida inteira ele coxo, nada aconteceu. Muitas vezes Deus tem um propósito lindo na nossa vida, que vai nos surpreender, mas nós paramos de buscá-lo, porque o tempo passou e não aconteceu da nossa maneira. Enterramos sonhos, enterramos projetos, enterramos desejos lícitos, porque não sabemos esperar, porque não sabemos persistir em oração, porque não buscamos com esforço, porque não buscamos com toda a nossa energia. Eu fico imaginando aquele homem quando Jesus fala, anda, passando um filme na cabeça dele. Quando Pedro fala, anda, ele passando um filme na cabeça dele, pensando, você está maluco? Estou aqui há tanto tempo. Alguns teólogos vão dizer mais de 40 anos. E nada acontece, agora você vem dizer que não tem ouro quando vem prata. Quando eu estou precisando de esmola, eu preciso de dinheiro. Eu preciso alimentar minha casa, minha família, minha vida. Anda. E aí olha o que vai acontecer. E tomando pela mão direita, meus amados, Pedro não simplesmente falou anda. Ele falou assim, peraí, só anda não basta, ele não vai acreditar. Peraí, deixa eu te dar uma forcinha. E versículo de número 7, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. O que aconteceu? Os seus pés e tornozelo se firmaram. Aquele homem que outrora estava pedindo esmola, aquele homem que era coxo, que era aleijado, passou a vida inteira aleijado, que não tinha mais perspectiva de vida, que já não tinha mais planos, que passou uma vida miserável, tendo que mendigar, tendo que se colocar na porta do templo, dependendo da compaixão daqueles que entravam no templo, dependendo, meu amado, não sabendo aquilo que ele haveria de receber, aquilo que ele vestiria, aquilo que ele receberia, ele não poderia trabalhar, ele passou uma vida aleijado, e aí ele se contenta em receber esmolas, e quando ele pede esmola, Deus vira para ele fala, não tem ouro nem prata, mas levanta e anda. Aquele sonho que estava enterrado, aquele sonho que ele nem imaginava que pudesse se concretizar, aquele projeto que parecia ser impossível aos seus olhos na sua vida, em uma palavra de um homem de Deus, Deus vai e restitui, Deus faz o milagre, na tua vida não vai ser diferente. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você rememore planos, sonhos, projetos, que você desistiu de orar, que você enterrou, que você olhou e disse, não tem mais como. Passou-se o tempo passou, nada aconteceu. Eu orei, eu busquei, eu clamei, mas não aconteceu. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar, não é no teu tempo, é no tempo dele, não é na tua forma, é na forma dele. Basta uma palavra para Deus mudar a tua sorte. Não há impossíveis para Deus. Olha para a tua vida, qual milagre você precisa. Você é filho de Deus. Você não nasceu para receber esmola. Deus tem um lugar lá, assentado num trono celestial para a tua vida, como foi pregado nessa manhã. Deus tem algo, aquilo infinitamente além daquilo que você pede ou pensa. Deus quer te surpreender, mas não enterra a tua fé, mas não desiste, mas não enterra, não sentencia algo que Deus não sentenciou na sua vida. Ele quer te surpreender. A prioridade daquele homem era a esmola e Deus tinha muito mais para dar. Porque uma vez curado do pé, ele
ele não ia mais precisar pedir esmola. Ele poderia trabalhar. A sua vida foi transformada. E o que é mais lindo nessa história, depois lê em casa porque não temos tempo, e aquele milagre, olha, impacta o povo de tal maneira, porque aquele homem, quando ele se coloca de pé, ele começa a glorificar a Deus, e as pessoas começam a glorificar a Deus. Meus amados, aquele sonho que você enterrou, aquele projeto que você achou que não tinha mais jeito, quando Deus cumprir a promessa na tua vida, você vai glorificar, a tua família vai glorificar, as pessoas que estão ao teu redor vão glorificar e ver o poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer. Uma palavra de Deus muda uma história. Qual a tua prioridade? Quais são os seus projetos? Eu quero falar também de uma outra oportunidade onde o povo errou na sua concepção de prioridade. Vai lá em Ageu. Ih, dificultou, hein? Ageu é fácil de achar, né? É ou não é? É, Rodrigo? Mais ou menos? Então vai lá em Mateus e volta 3. É pertinho, viu? Facilita, né? Vai lá, abre em Ageu, no seu capítulo de número 1, a partir do primeiro versículo. Ageu, capítulo de número 1, a partir do seu primeiro versículo. Olha o que diz a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Meus amados, para que você entenda melhor o contexto, o povo de Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. E o povo foi levado ao cativeiro babilônico. O povo estava cativo. Jerusalém foi destruída. Mas algo acontece em, salvo o melhor juízo, 526 antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. E o que vai acontecer em 526? O rei Ciro, o império babilônico começa a perder força, vem o império medo-persa e domina a Babilônia, e aí vem um rei Ciro. Ele edita um decreto autorizando o povo a retornar a Jerusalém e dizendo: reconstrói o templo. Para o povo, para o judeu, o templo era o lugar mais precioso. Era onde eles ofereciam seus sacrifícios, era a casa de Deus, era o lugar onde eles faziam as suas orações. Era o que eles tinham de mais precioso. Imagina a alegria daquele povo, depois daquele cativeiro babilônico longo. Aí vem Ciro, faz um decreto e fala: olha, volta para a tua terra e reconstrói o templo do seu Deus. Imagina a alegria deles. Você não estaria alegre nessa situação? Você não estaria desejoso para ir logo, levantar, reconstruir a cidade, reconstruir o templo em primeiro lugar? E assim o povo foi. E o povo foi. Vamos começar a reconstruir o templo. Mas sabe o que acontece? Começa uma pressão externa. Começam os povos que circuncidavam, os povos rivais, inimigos, começam a ameaçar, começam a fazer pressão. O povo começa a ficar preocupado. E aí começa um esfriamento interno daquele povo. Sabe o que eles fazem? Abandonam a reconstrução do templo. Sabe por quanto tempo? Cerca de 17 anos. Ou seja, Deus faz um milagre, vem Ciro, autoriza o povo a ir reconstruir aquilo que era mais precioso para eles, que deveria ser a sua prioridade. Aí vem um probleminha, vem uma pressãozinha, vem um desânimozinho no coração. O povo larga a reconstrução do templo, da casa do Senhor. E olha a reação de Deus, agora contextualizado. Percebe a reação de Deus, versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus está aqui o quê? Falando a desculpa que o povo falava. Olha o que o povo está falando. Ó, tirou a mão do arado, parou a obra e falou assim: gente, não é tempo ainda da casa do Senhor ser reconstruída, não. Deixa isso para lá. A pressão está grande, a gente não está muito animado. Não é o tempo, não. Ainda usam
como se fosse de Deus. Não é o tempo certo, não é o tempo de Deus. Meu amado, essa é a maior desculpa do crente. Às vezes você vai falar com a vida de alguém, vai falar assim, poxa, Deus está falando isso para você, Deus está te chamando para isso. Não, ainda não é tempo não. Ainda não é tempo. Tem faculdade, tem trabalho. Desculpa que não faltam. Quantas vezes na igreja nós escutamos, não, ainda não é tempo, ainda não é minha hora, não. Com aqui o povo foi a mesma coisa. E Deus faz questão de mostrar, de salientar a desculpinha que o povo estava dando. E aí o versículo de número 4, Deus vai continuar falando. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, ou seja, a casa de Deus, permanece em ruínas. O que é uma casa apainelada? É uma casa bonita, enfeitada, bem feita. Eles largam a casa de Deus e começam a se preocupar com a sua própria casa. Peraí, está tudo destruído, agora eu vou levantar uma casa bonita para mim. Voltei para Jerusalém, eu quero melhor. A casa de Deus, deixaram em segundo plano. E o povo preocupado com a sua própria casa. E leia em casa, porque não temos tempo. Mas leia, eu te convido a você chegar na sua casa e meditar. Ageu são só 2 capítulos. Se eu não me engano, 38 versículos no total. Leitura de minutos. Sabe o que vai acontecer com o povo? Deus vai falar, é? Deixaram minha casa de lado? A tua prioridade não era a minha casa, era a sua. Sequei a terra. Deus vai secar a terra. Deus secou a terra, não foi Satanás. Deus. Aí Deus fala assim, é? Então você vai beber e vai continuar com sede. Você vai plantar muito e vai colher pouco. O vinho, que representa a alegria, acabou. Consequências. Esfriamento espiritual, problemas na vida financeira. Leia em casa com calma. Tudo aquilo que Deus falou que fez ao povo. Por quê? Porque a prioridade deles estava invertida. Ao contrário. Qual é a tua prioridade? O povo olhou, viu que era muito dificultoso terminar o trabalho da casa de Deus. Aí olhou para o próprio umbigo. Olhou para os próprios desejos do seu coração. Olhou para as suas próprias necessidades. Deixando de lado o propósito de Deus. Deixando de lado aquilo que Deus tinha para eles. A reconstrução do templo era a bênção para todo o povo. Mas eles passam a olhar só para o seu umbigo, para as suas necessidades. Qual é a tua prioridade? Eu quero te convidar a se colocar de pé, peço a ajuda do Ministério de Louvor. Eu quero te convidar agora a que você feche seus olhos. Se coloque de pé, se você puder. Se quiser ficar sentado, pode ficar sentado, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu vou te fazer uma pergunta da qual, obviamente, você não precisa me responder. Mas eu quero que você pense. Lembra que eu te instiguei a pensar dos seus planos, dos seus projetos? Qual era a sua primeira prioridade para o ano de 2019? Qual era a sua segunda? Qual era a terceira? Pensa de novo. Tua prioridade é algo só para a tua vida? Essa prioridade é uma cura? É um emprego? É uma faculdade? Tudo isso é lícito. Tudo isso tem que ser buscado. Tudo isso tem que ser colocado em oração. Feche seus olhos. Comece a pensar. Comece a refletir na sua vida. Qual o teu medo? Qual o teu desespero? O que você tem buscado no Senhor? Saiba que Deus sabe cada desejo do seu coração, cada sonho, cada projeto. Mas se talvez a tua primeira prioridade não te perceba, Deus, no momento de você refletir sobre a sua vida, sobre esse ano que se inicia. Continue de olhos fechados, eu quero falar algo da parte de Deus para você que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Só preste atenção nos seus ouvidos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que havereis de comer ou de beber, nem pelo que o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E
por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade da tua vida, o número 1 da tua lista, tem que ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você precisa de um emprego, você precisa de uma cura, você precisa de um milagre na sua família, você precisa de algo, é lícito, peça, apresente ao Senhor, mas não deixe a essência morrer, não deixe a tua prioridade não ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. A tua prioridade tem que ser buscar a Deus, a tua prioridade tem que ser mais comunhão com Deus. Eu me lembro que quando eu orava, Senhor, eu preciso disso, Senhor, está difícil nisso, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Deus virou e falou assim: busca mais de mim, busca mais intimidade comigo, busca mais a minha presença na tua vida. Para de olhar para o que é supérfluo, para de buscar esmola. Eu tenho algo muito maior para te dar. Eu tenho mistérios que você nem imagina, eu tenho planos que você nem consegue cogitar. Mas, meu amado, você só vai desfrutar do melhor de Deus se você se entregar por completo. Você só vai buscar, você só vai alcançar o melhor de Deus se a tua prioridade for o reino dele e a sua justiça. E aí sim a palavra diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca 2019 num projeto na sua vida. A tua prioridade é buscar a Deus. A tua prioridade é ter um encontro maior com Deus. A tua prioridade é ter mais intimidade com Deus. E tenha a certeza que se essa for a prioridade da tua vida, o top 1, o número 2, Deus vai te abençoar. O número 3, Deus vai te abençoar. No tempo dele, na forma dele. Mas confia. Para de pedir migalhas. Nos contentamos com esmola. 2019 não vai ser um ano de esmola na tua vida. 2019 não vai ser um ano de esmola na tua vida. Comece a clamar por mais. Comece a clamar por melhor. Comece a clamar pela presença de Deus na tua vida. Eu quero te convidar nesse momento em que estaremos louvando. Comece a chamar a atenção de Deus. Comece a buscar a presença de Deus na tua vida. Se, meu amado, a primeira oportunidade que você teve nesse culto, você falou: Senhor, a minha prioridade nesse ano é um emprego melhor. Senhor, a minha oportunidade nesse ano é uma faculdade. Senhor, a minha oportunidade nesse ano é uma promoção. Senhor, a minha prioridade nesse ano é a conversão de alguém na minha família, uma cura, coisas lícitas. Peça perdão a Deus. Esse tem que ser o seu segundo plano. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar, você tem que buscar muito. Você tem que orar insistentemente. Você tem que clamar muito. Mas não perca a essência de Deus ser a sua prioridade. Porque no momento da luta, do desespero, do deserto, deixamos Deus de ser prioridade. Passamos a clamar pela nossa necessidade. Mas se Deus for a tua prioridade, como foi dito pela diaconisa Érica, confia nele, entrega demais. Ele fala. Comece a clamar pela presença dele. Comece a buscar Deus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora
começar por mim. Sei que muitos dos meus irmãos, ao planejar o seu ano, ao pensar no seu 2019, tantos planos apresentaram ao Senhor, tantos projetos, tantos sonhos, sonhos lícitos, projetos corretos, projetos, Deus, que eu creio que seja a tua vontade chancelar, abençoar. Mas nos perdoa, Senhor, se em primeiro lugar a nossa prioridade não foi a tua face, a tua presença, a comunhão contigo, o teu reino e a tua justiça. Mas, Deus, nessa noite, que o Senhor nos trouxe aqui carinhosamente, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para recolocar as nossas prioridades em ordem. É porque tu tens algo grande em 2019 para nós. Então, Deus, em nome de Jesus, nos levanta como um povo perseverante, como um povo que ora, como um povo que clama, como um povo que busca, como um povo que não duvida do milagre. Não queremos ser como aquele homem de dizer: eu quero esmola, precisando de um milagre maior, precisando de uma cura, precisando de algo muito mais importante. Queremos saber dosar aquilo que é relevante. Queremos, Deus, saber mensurar aquilo que precisamos. Então, Deus, coloque em ordem os nossos planos, coloque em ordem os nossos sonhos, coloque em ordem as nossas prioridades. E, Deus, cada sonho, cada projeto, cada desejo do nosso coração venha diretamente do teu altar para as nossas vidas. Nós não queremos aquilo que não venha de ti. Se há um sonho, se há um projeto, se há um desejo no nosso coração que não te agrada, que não venha de ti, nós clamamos nessa noite: tira, fecha a porta, espere de nós e coloca os teus sonhos, os teus projetos sobre as nossas vidas. Muito obrigado, porque nós cremos que o Senhor tem muito além daquilo que pedimos e pensamos nesse ano de 2019. Abençoa essa igreja, abençoa cada um de nós, abençoa cada família aqui representada, e que possamos ter um ano de muito testemunho, de milagre, de poder de Deus, mas acima de tudo, testemunho de mais e mais intimidade contigo, testemunho de como vidas foram transformadas por iniciar um processo de busca muito maior do que já fizeram em todos os anos da sua vida. E nós cremos no teu poder, e nós cremos que seremos revestidos de poder, como os discípulos foram naquele dia de Pentecostes. Derrama poder sobre a nossa vida, derrama autoridade, derrama unção sobre cada um de nós, unção de ousadia, unção de perseverança, unção, Deus, de querer saquear as portas do inferno, de querer fazer a diferença nessa terra, nessa igreja, em cada lugar que a sola dos nossos pés pisar. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. E se você crê no ano de 2019 de vitória, dê um glória a Deus, a salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.